Sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. Como vocês já devem saber, essa disciplina se propõe a estudar as heresias que existem por aí e como que a gente pode se prevenir contra elas, nos fundamentando na Palavra de Deus, na sã doutrina. Dentro desse tema, a gente já conversou sobre diversas heresias, e 4 delas foram o misticismo e as revelações extrabíblicas, o ecumenismo, o movimento de batalha espiritual e a teologia da prosperidade. Em cada uma delas, nós vimos que começaram a acontecer pequenos desvios da palavra de Deus para um canto ou para um outro, e com esses pequenos desvios começou a crescer o distanciamento que esses movimentos tinham da verdade da palavra de Deus. E aí surgiram heresias e até seitas a partir de desvios doutrinários como esse. Por isso, o meu encorajamento para cada um de nós é que a gente venha considerar como muito grave até os pequenos desvios doutrinários, mas que a gente possa nos manter fiéis na sã doutrina, na palavra de Deus, e bem zelosos com o entendimento, com a compreensão da palavra de Deus. Muito bem, o tema de hoje é a teologia da libertação. Essa teologia ela foi muito discutida há alguns anos atrás e ultimamente não está tanto no diálogo, no vocabulário dos cristãos hoje em dia, mas os seus ideais estão ainda muito presentes em algumas heresias, movimentos e teologias que existem por aí ainda hoje. Bom, enquanto a gente estudando a teologia da prosperidade, enquanto a teologia da prosperidade fala sobre riqueza, a teologia da libertação ela fala sobre pobreza. Mas ela não fala sobre pobreza como um alvo, como algo a ser buscado. Mas ela fala como uma pobreza como sendo o principal objeto de atenção de Deus. Então uma foca muito na conversa sobre riqueza, né? Somos reis e rainhas, filhos de Deus, e precisamos viver essa riqueza que Deus quer de nós. Mas nessa conversa de hoje, na teologia da libertação, a gente vai focar muito no diálogo a respeito do pobre, do oprimido. Então, o outro lado da moeda, mas igualmente também acontece alguns desvios de interpretação bíblica aí, que levam a gente a distanciar cada vez mais da palavra de Deus. Então, tem esses parâmetros aí. Qual que é a definição? A gente sempre fala aqui uma frase para a gente poder entender bem e fazer uma base da heresia que a gente está tratando. Eu coloquei aqui a definição da teologia da libertação uma teologia que interpreta o evangelho por meio da libertação sociopolítica dos oprimidos da sociedade. Ou seja, ela usa esse assunto da pobreza, ela usa o próprio pobre como uma lente, como uma chave hermenêutica para que ela possa interpretar o restante da Bíblia. Então ela usa isso para poder interpretar a Bíblia, não usa a Bíblia para poder agir e fazer alguma coisa em relação ao pobre, à pobreza, enfim, mas usa o pobre e a pobreza como chave hermenêutica, como lente de interpretação para a palavra de Deus. Bom, esse movimento teológico, como a gente vai ver em vários momentos dessa aula, ele flerta múltiplas vezes com o marxismo. E dessa união com o marxismo nasce um repúdio a tudo aquilo que é tradição ou tradicional e uma paixão, às vezes quase desesperada, por essa revolução, ou por algo por essa revolução das classes, por essa revolução dos pobres, dos oprimidos, né? Então ela acaba tentando repudiar tudo aquilo que é o tradicional e interpretações bíblicas tradicionais e trazer o novo, o revolucionário. Então a gente vai ver isso em alguns aspectos do Evangelho. E essa união com o marxismo pavimenta todo o caminho que a teologia da libertação vai percorrer, desde lá da Igreja Católica, onde ela começa, até chegar nas nossas igrejas evangélicas hoje, e vai marcar essa constante acusação
da política, da economia e até da própria igreja, sendo sempre como os opressores dos pobres, os opressores da sociedade, sempre o tradicional tido como o opressor, seja a economia, seja a política, seja até a própria igreja, como aconteceu com a Igreja Católica. Então, como é que surgiu esse movimento? A gente falou aqui da Igreja Católica e aconteceu exatamente isso. Esse movimento, esse pensamento, essa teologia, essa forma de entender a Bíblia surgiu com alguns padres na própria Igreja Católica. Surgiu lá no meados da década de 60, aqui na América Latina mesmo, nesse continente, nesse contexto que a gente vive, que tanto na época quanto ainda hoje existe muita pobreza, muitas dificuldades, que inclusive foi o mesmo solo para o crescimento e o surgimento da teologia da prosperidade, né? Tanto a teologia da prosperidade quanto da libertação usaram esse solo sofredor da América Latina com algumas dificuldades desde a da época de 60, né? E surge então com alguns padres querendo dar uma resposta satisfatória aos seus fiéis, que eram exatamente essa população sofredora, né? Eles tinham alguns fiéis na Igreja Católica, né, tanto no Brasil e outros países da América Latina, que tinham muitas dificuldades financeiras, que eram oprimidos, segundo eles, pela sociedade, pelo homem branco, pela igreja muitas vezes, pela economia, pelo capitalismo, e esse grupo de pessoas que era oprimido estava sofrendo muito, e eles, olhando para isso, pensaram: a gente precisa responder de alguma forma, principalmente porque a gente tem visto que a Igreja Católica não tem feito nada. Então eles olhavam para a Igreja Católica e pensavam: poxa, a igreja não está fazendo nada para mudar essa desigualdade que existe, e a igreja, na verdade, parece que cooperando com isso. Então surgiu uma indignação na mente desses padres, e eles começaram a lutar para resolver essa desigualdade social. Porque na mente deles, a desigualdade social e essa diferença de classes nunca esteve nos planos de Deus. E por isso eles precisavam consertar isso, mesmo indo contra a própria Igreja Católica. Então eles pensaram como eles iam solucionar esse problema. E eu posso citar aqui duas coisas que eles fizeram como talvez medida de solução que entrava na resposta deles a esse problema. A primeira delas era se posicionar politicamente e fazer política. Muitos desses líderes inclusive falam que é impossível não fazer política, que eles precisavam se envolver com a política e precisavam se envolver com todas as forças. Por isso que eles, por muitas vezes, militaram em partidos políticos, principalmente, né, contra esse sistema opressor para essas sociedades que eles estavam ali convivendo, que eram os seus fiéis, né? Então eles começaram a se posicionar e fazer política. Mas além disso, eles também foram um pouco mais fundo. Eles começaram a reinterpretar o Evangelho à luz das necessidades daquele contexto que eles estavam vivendo. Então, eles não só se posicionaram politicamente, ou enfim, defenderam os seus ideais, mas eles começaram a se questionar se a interpretação bíblica que lhes foram ensinados, a interpretação bíblica tradicional realmente estava correta. E eles começaram a pensar: será que na verdade a Bíblia como um todo não está focando muito mais no pobre, e a gente precisa entender a Bíblia a partir do pobre? Então eles começaram a mudar a teologia deles e começaram a colocar exatamente o pobre, ou necessitado, ou oprimido, como uma chave hermenêutica. E começaram a mudar um pouco a sua teologia, a forma de enxergar a Bíblia. Isso começou a partir da própria cristologia, ou seja, a doutrina de Cristo, o estudo sobre a vida de Cristo. Eles começaram a enxergar Cristo muito mais como um libertador das causas sociais do que propriamente um libertador mais na questão espiritual. E começaram a enxergar o restante da Bíblia da mesma forma. Por exemplo, a parte do Êxodo, que a gente vai falar ainda nessa aula, os profetas e todo o Novo Testamento, eles pensaram: eu acho que está, na verdade, falando muito mais a respeito do oprimido, e a gente só vai entender de fato o Evangelho quando a gente se colocar no lugar, quando a gente olhar para esses textos à luz do oprimido.
Então eles começaram a mudar um pouco a chave de interpretação, né? E ao passar do tempo, algo começou a ficar bem evidente, né? Que eles tinham uma preferência pelos pobres. Eles tinham uma preferência pelos pobres não só na prática, mas em interpretação. E isso começou a inundar todos os posicionamentos e crenças desse movimento. E a partir daí, muitas coisas foram mudando na praxis, na prática deles. Mas isso gerou bastante oposição. Gerou oposição política a princípio, porque eles começaram a militar e se posicionar politicamente, mas esses padres tiveram oposição da própria igreja, porque a própria igreja católica os reconheceu como um erro, conheceu esse movimento como um erro teológico, uma heresia bíblica teológica, e começaram a alertar. Tanto foi que o próprio Papa Bento XVI, na época, ainda cardeal Ratzinger, ele escreveu, né, fez ali um artigo, uma carta, repudiando e desmascarando a teologia da libertação. Então o próprio, futuramente Papa, se posicionou contra essa teologia da libertação que estava acontecendo na América Latina, e na verdade toda a cúpula da Igreja Católica se posicionou contra. Inclusive esses padres foram exortados, disciplinados, e muitos até deixaram o ofício de padres, né? Porque não encontraram lugar na própria Igreja Católica, porque a forma que eles estavam interpretando o Evangelho, até mesmo para o católico, estava equivocada, né? E talvez o que começou a piorar mais na história desse movimento foi a descida, a queda do comunismo, porque junto com ele todas as teologias que de alguma forma bebiam da fonte do comunismo ou se colocavam do lado, né, como parceiros na batalha e tudo mais, começaram a cair um pouco em descrédito. Então, junto com o comunismo, começou a cair em descrédito a própria teologia da libertação, né? Algumas pessoas ainda conseguiram ter uma forte voz. A gente pode citar aqui 2 homens principalmente, 3 na verdade, Gustavo Gutierrez e os irmãos Boff. Esses 3 homens, eles tiveram a voz deles bem alta, principalmente aqui na América Latina, e através dessa voz que eles tinham, eles escreveram vários livros e livretos a respeito explicitamente da teologia da libertação, o que eles estavam reinterpretando da palavra de Deus, do Evangelho, e como devia ser então a nossa visão de Bíblia a partir do pobre. Eles começaram a produzir esses conteúdos e compartilhar esses livros e livretos, até o momento que até eles caíram um pouco em descrédito e junto com a sua velhice levaram aí o próprio nome da teologia da libertação. Tanto é que hoje a gente não vê mais tanto essa discussão a respeito da teologia da libertação. Só que talvez você me pergunta, por que a gente então está falando sobre teologia da libertação, se ela não é algo que está tão presente hoje, por exemplo, na televisão, como a teologia da prosperidade, ou no misticismo e nas novas revelações que tem tanto nas igrejas? Por que comentar, estudar e nos alertar a respeito da teologia da libertação? Exatamente porque ela ainda não morreu. A teologia da libertação, ela não sumiu por completo, mas na verdade ela tá com uma nova roupa, uma nova roupagem, uma nova forma apresentada com nomes diversos, nomes até bonitos, sendo apresentados aí em nossas igrejas. Não mais com o nome teologia da libertação, mas com as mesmas crenças, com a mesma influência marxista, com o mesmo foco demasiado preferencial pelo pobre, não somente na prática ou até no evangelismo, mas também na sua interpretação de Bíblia, usando o pobre como isso. Essas crenças e métodos continuam presentes em muitas heresias e teologias contemporâneas. Por isso a gente precisa se alertar, e a gente vai estudar agora, ponto a ponto, o que de fato a teologia da libertação e essas crenças dizem, e como que a gente pode enxergar isso nas teologias de hoje e se afastar delas ao máximo, para nos mantermos fiéis ao que a palavra de Deus realmente nos ensina, inclusive em relação ao pobre, às classes sociais e ao evangelho como um todo, né? Mas em resumo, essas teologias, tanto a teologia da libertação quanto essas teologias heresias que existem
travestidas com outros nomes hoje, elas erram na mesma coisa, no mesmo erro, que é de enxergar o Evangelho através do pobre, ao invés de alcançar o pobre através do único e verdadeiro Evangelho bíblico. Então, talvez nessa ânsia de responder à grande necessidade dos pobres e dos oprimidos, acabaram errando no processo. A pergunta, o questionamento, a necessidade que eles enxergaram é real. Muitos pobres precisam sim ter a sua atenção. A igreja precisa amar o próximo, a igreja precisa servir ao próximo, precisa ajudar de alguma forma e ser eficiente na sociedade. Mas esse não é o ponto central, e nem mesmo é o fator hermenêutico, a chave hermenêutica, a lente de interpretação que a gente olha para a Bíblia inteira. A Bíblia tem um assunto principal que é completamente diferente das causas sociais. Causas sociais não é o ponto central da palavra de Deus, mas algo muito mais perigoso, algo muito mais profundo, que é aquilo de valor espiritual, que é o que a gente vai falar nessa aula. Mas de forma simples, de forma simplista, como identificar talvez essas teologias? Se antes tinha um nome de teologia da libertação, como identificar hoje? Bom, eu citei aqui três formas de identificar essas heresias e teologias que surgem por aí. Primeiro, elas possuem uma preocupação material maior do que a espiritual. Eles se preocupam, dialogam, conversam, se esforçam, dão mais atenção a assuntos, problemas e situações materiais do que espirituais. Não que a gente está completamente isento de tudo que é material, que a gente não passa por dificuldades, que a gente não tem que usar recursos materiais, mas a Bíblia nos apresenta tudo que é de valor espiritual como superior ao material. Afinal, o material é tão passageiro, o material é aquilo que nós vivemos hoje de forma tão passageira, e que podemos talvez sofrer e ser perseguidos e passar por fome e nudez, como o próprio Paulo passou, mas ela é muito passageira e certamente não é o maior problema que nós temos. Eles também praticam uma militância política mais fervorosa do que a sua militância pelo reino, mais fervorosa do que a sua adoração bíblica, do que o seu fervor em adorar a Deus. Então, talvez, se você já foi em alguma igreja que segue mais essa linha, escutou alguma pregação e ouviu a maior parte da pregação, a maior parte das falas girar em torno do material, das questões sociais, das classes sociais, da militância política, do que do próprio Deus, do que propriamente dos atributos de Deus, do que a mensagem de Cristo, do que as boas novas de Cristo, do que a gravidade do pecado, do que o compromisso que nós temos que ter com Deus. Se essa militância está maior, a fala está maior do que a própria mensagem do Evangelho, já é mais um sinal que é perigoso, que é um caminho perigoso esse que essas igrejas seguem. Em terceiro e último lugar, eles praticam um elitismo reverso. Então eles acusam um elitismo social que as pessoas supervalorizam, talvez os mais ricos, supervalorizam uma classe de pessoas, supervalorizam uma raça, supervalorizam algum país e algo do tipo, mas talvez nessa ânsia de responder e de ir contra o elitismo, que muitas vezes acontece de fato, eles praticam um elitismo reverso e colocam o pobre como o personagem principal, como a atenção principal, não só nossa, mas como a suposta atenção principal do próprio Deus. Então eles fazem um elitismo reverso que prejudica de igual forma a compreensão e a prática do Evangelho verdadeiro. Mas pensando agora em todos os elementos identificáveis nessa teologia, quais são as crenças deles, eu citei aqui alguns para a gente poder aprender e se colocar do lado da sua doutrina. Muito bem, o primeiro deles descrevem o pecado como institucional e estrutural, e eles recusam a ideia, ou talvez ignoram a ideia, de um pecado individual. Eles, por exemplo, não falam em suas pregações, em suas militâncias, em suas falas, em seus diálogos a respeito da gravidade do pecado de cada um,
mas eles sempre consideram o pecado como o mal da sociedade, daquela classe contra essa, como se o pobre, por exemplo, não tivesse pecado, não tivesse a sua rebeldia contra Deus, mas na verdade ele é o que está sofrendo, e na verdade quem é o rebelde, quem é o opressor, é alguma outra classe. Então enxerga os problemas sempre como classes e pecados institucionalizados, ao invés de reconhecer que todos os homens pecaram e não há um justo sequer, e todo homem nasce no pecado, e a gente luta constantemente com o pecado, e confiar no homem, maldito homem confia no homem, maldito homem que confia no próprio coração. Esse é o problema da sociedade, o pecado individual. É claro que pecados individuais, né, uma junção, juntar pessoas que pecam individualmente para formar uma sociedade, é lógico que essa sociedade vai ter pecado também. Essa sociedade vai ser formada no pecado. A gente vê isso, por exemplo, na história da Torre de Babel. Homens e mulheres inundados pelo pecado, que se amontoaram, que se ajuntaram, quiseram construir uma sociedade semelhante ao seu próprio coração, pecaminosa. Eles não entendiam isso na época, mas é isso que é revelado ali naquele texto, e é isso que é revelado até mesmo na história de Israel, até mesmo na história de todo o Antigo Testamento e Novo Testamento, por várias e várias vezes. Até o povo de Deus prefere, ao invés de viver essa teocracia, ao invés de viver debaixo do governo soberano e perfeito de Deus, eles mesmos construírem as suas próprias sociedades, as suas próprias comunidades, com base nos seus valores pecaminosos. Então, sociedades podem ser inundadas, infectadas pelo pecado? Sim, mas o problema por trás de tudo isso é o pecado individual, o pecado que todos nós acabamos cometendo, já nascemos com ele, e essa é a nossa culpa principal de cada ser humano, o pecado. Por isso, é um mal espiritual que precisa ser tratado, não apenas essa ponta do iceberg, esse material que eles tanto veem e denunciam, mas aquilo que é valor espiritual, problema espiritual, que é o pecado individual de cada um. Além disso, eles acabam por trocar a palavra salvação por libertação. Não sei se intencionalmente em alguns casos, mas talvez sim em outros. Eles trocam em seu diálogo salvação por libertação. Então as pessoas não precisam ser salvas por causa dos seus pecados, mas precisam ser libertas por causa dessa opressão que vivem socialmente. E não só em sua fala e em sua prática, mas colocam também como se na boca de Deus, colocam também como se a vontade de Deus fosse essa: libertar o povo das causas dos problemas sociais, ao invés daquilo que a Bíblia realmente diz, que é nos salvar do nosso próprio pecado, da condenação do nosso próprio pecado. Nós vemos na Bíblia que o salário do pecado é a morte, e esse é o nosso real problema. Não as causas sociais, os problemas sociais, as lutas de classes que vivemos. Sim, esses são extensões, consequências do pecado, sim, mas não é o problema original, não é o problema fundamental. E quando a gente troca a nossa luta, em vez de lutar contra o pecado, lutar contra as causas sociais, ao invés de entender Deus como nosso resgatador, nosso libertador espiritual, a gente começa a entendê-lo como um libertador de causas materiais. A gente está diminuindo demais o Evangelho de Cristo. Em terceiro lugar, eles invertem o agente de redenção de Deus para o homem. Ou seja, quem nos salva, na verdade, na prática, somos nós que buscamos essa libertação. Somos nós que buscamos a libertação e militamos nessa libertação social, e não o próprio Deus que, através da sua obra redentiva, nos salva, nos purifica de todo o pecado. Então, o problema destacado é errado, a solução que eles fornecem também é equivocada, e por isso acabam deturpando o que realmente significa o Evangelho e o que é realmente a história da redenção humana. Não é uma libertação social, mas é uma libertação da escravidão do pecado, da culpa do pecado. É isso que Deus faz por nós. Em quarto lugar, eles usam a vitimização como uma chave
hermenêutica. Como eu disse lá no começo, eles usam esse assunto, né, esse diálogo dos pobres, das causas sociais, para interpretar tudo na Bíblia. Eles começam a interpretar a cristologia, o estudo de Cristo, a martiologia, o estudo do pecado, a soteriologia, o estudo da salvação, por uma ótica do oprimido, do sofredor, ao invés por uma ótica realmente bíblica, do que a Bíblia realmente fala sobre o pecado sendo esse problema espiritual e que se transforma em um problema físico, até mesmo a terra sofre pelo pecado, pelas consequências do pecado, a salvação sendo a obra de Deus, enviando o seu Filho para morrer na cruz, para me salvar do pecado. Então eles invertem o diálogo, o assunto bíblico pelas suas próprias preferências de conversa, de diálogo e de atenção. Em quinto lugar, eles visualizam o êxodo que aconteceu lá no Antigo Testamento como um evento central da história. Ou seja, eles entendem que o que aconteceu ali com os israelitas no êxodo precisa e deve acontecer em outros momentos. Por exemplo, hoje mesmo. Os pobres, eles são, como para essas pessoas, o povo de Israel. O Egito é essa sociedade capitalista, ou a sociedade opressora, e Deus ele vai fornecer, através das nossas atitudes de libertação, essa libertação do Egito, então essa libertação da sociedade opressora, e a gente finalmente vai poder desfrutar de uma igualdade social e de uma classe mais estável, uma classe social estável. A questão é que a Bíblia nunca promete isso. A Bíblia não promete isso, assim como a Bíblia não promete uma vida completamente perfeita, uma vida completamente tranquila para o cristão. Ao contrário, a Bíblia fala que quem vive piedosamente vai ser perseguido. A Bíblia fala que todos nós cristãos vamos passar, sim, tanto por provações para nosso amadurecimento, quanto por tentações devido à cobiça do nosso próprio coração, do nosso próprio pecado. Então a nossa vida ela vai ser turbulenta. E a Bíblia diz isso e deixa isso muito claro. Então, a Bíblia nunca promete que ela vai fornecer de alguma forma esse êxodo, essa libertação dessas coisas materiais, desses problemas superficiais que vivemos em nossa vida. Mas ela promete algo muito mais valoroso, que é essa libertação do pecado e uma eternidade, uma salvação espiritual, uma eternidade finalmente plena sob um governo perfeito de Deus. E aí sim viveremos em uma teocracia perfeita e completamente santa. Mas é exatamente isso que eles entendem e modificam a respeito do discurso bíblico, né? Como se essa libertação fosse o alvo principal de Deus, libertação material, física e terrena, ao invés da espiritual. Em sexto lugar, eles encorajam uma esperança futura no presente. Como eu falei agora há pouco a respeito desse reino que viveremos pleno e perfeito, debaixo do governo perfeito de Deus, eles querem, acreditam e tentam buscar esse tipo de governo aqui na terra, mas isso é irreal e não vai acontecer isso aqui na terra em nenhum lugar. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus sim nos fala a respeito do reino de Deus através do coração daqueles que são Deus, que são seus, dos santos, do reino de Deus expandindo e a obra missionária expandindo, mas a Bíblia é muito clara que esse mundo aqui jaz no maligno e que um dia Deus vai dar um basta e Deus vai julgar todos os ímpios, Deus vai julgar inclusive o próprio Satanás, e aí sim, após isso, nos novos céus e nova terra, nós viveremos debaixo de um governo perfeito, onde não seremos, nem teremos grupos sendo oprimidos ali, mas todos viveremos debaixo de um governo perfeito e completamente santo de Deus, porque Deus é santo e Deus, nos santificando, irá nos glorificar e nos livrar de todo o pecado que está no nosso coração, vai enxugar todas as nossas lágrimas e vai nos libertar finalmente da presença do pecado. Hoje Deus nos liberta da escravidão do pecado, mas futuramente vai nos libertar da presença do pecado,
que é o nosso real problema, o nosso pecado individual, o nosso pecado do nosso coração. E ele promete isso. Acontece que essas pessoas, elas buscam esse tipo de vida bem equilibrada, de vida bem estável, sem problemas, de uma condição social igualitária para todas as pessoas e coisas do tipo aqui na Terra, onde a Bíblia não promete coisa alguma do tipo. Então eles encorajam essa esperança futura no presente e na verdade pouco falam dos novos céus, nova terra, mas focam a sua atenção naquilo que é terreno, naquilo que eles podem obter e desfrutar aqui na terra. Um valor completamente invertido e deturpado dos ensinamentos de Cristo. Lá em Colossenses 3, por exemplo, que a gente tem que parar de olhar aqui para a terra e fixar nossos olhares, nossa visão naquilo que é celestial. Não ficar buscando prazeres aqui na terra, mas acumular para a gente esse tesouro espiritual. É assim que um cristão tem que viver a vida dele, com os olhos na eternidade, esperando, tendo essa esperança futura da eternidade e desfrutando disso, desfrutando da paz, desfrutando da segurança disso aqui na terra. Não já das bênçãos físicas, mas da segurança, da esperança e da paz que excede todo entendimento. Em sétimo e último lugar, eles priorizam a justiça social ao invés da pregação do Evangelho. E isso é algo bem evidente nesses movimentos e nessas teologias. Eles pregam mais a concretização e a busca pela justiça social e pela ação social ao invés de pregar o Evangelho. É certo que nós precisamos nos atentar a respeito da obra social e é incoerente para um cristão se importar com o relacionamento dele com Deus, mas ser completamente à parte das coisas que estão acontecendo aqui e do que ele pode fazer como cristão de ajudar e de ser bênção e de amar e de servir. É incoerente um cristão viver uma vida completamente separada assim? É incoerente, porque nós vivemos aqui na terra. A Bíblia não fala que a gente vai, assim que nós somos salvos, vivermos uma vida já lá no céu. Nós continuamos vivendo uma vida aqui na terra, só que com uma perspectiva celestial, com os olhos, com a lente celestial, vivermos a mesma vida que temos vivido aqui, só com uma perspectiva diferente, tomando atitudes diferentes. Por isso que a gente tem que sim se preocupar com algumas coisas do tipo, como a própria ação social, mas não como o assunto principal da Bíblia, mas como algo que é coerente com um cristão que de verdade entregou o seu coração a Deus e de verdade ama o seu Deus, porque em consequência ele vai amar o seu próximo e ele vai servir o seu próximo. Mas essas pessoas invertem um pouco a ordem dos fatores e colocam como assunto principal resolver o social, resolver essa questão, e a pregação do Evangelho, a resolução do maior problema do homem, que é o pecado, fica para depois. Em resumo, como eu falei, eles confundem o problema principal e eles confundem a solução principal. Eu não estou dizendo que o problema social não é um problema, ele só não é o problema principal, que é o pecado. Ele é um problema que pode sim e deve sim ser resolvido em muitas instâncias. Por exemplo, nós ajudarmos as outras pessoas e servirmos as outras pessoas, mas ele não é o problema principal. E da mesma forma, a solução principal dos nossos problemas não é a justiça social, mas é sim uma solução muito mais espiritual, que é a salvação, que é a vida de consagração e de obediência ao nosso Deus, que é essa vida debaixo das asas da vontade soberana de Deus. Então, o problema que eles destacam e a solução que eles fornecem são equivocados, porque não é o problema nem a solução principal, mas sim são coisas que a gente tem que sim notar, mas debaixo da real interpretação bíblica que a própria palavra de Deus nos fornece. A palavra de Deus, ela interpreta a si mesma, e ela nos diz como interpretar o antigo, interpreta o novo, o novo interpreta o antigo, e ela nos mostra tanto no antigo quanto no novo o problema real do ser humano e a solução real do ser humano, o pecado e a morte de Cristo na cruz para nos salvar e render ainda mais glórias a Deus. Mas, para a gente concluir, usando até uma frase do próprio Papa Bento XVI, na época ainda, cardeal Ratzinger, ele disse naquele documento que eu citei, naquele artigo, ele citou: o erro mais perigoso é aquele inundado de verdade em seu núcleo, porque é esse que engana as pessoas. E
essa frase ela é real, porque assim como essa e outras teologias e heresias que a gente tratou aqui nessa aula, elas não estão totalmente erradas. Elas fazem questionamentos reais, perguntas reais e bem verdadeiras sobre aquilo que nós realmente estamos vivendo. E nas suas soluções, às vezes, eles fornecem algo real, mas eles acabam deturpando, porque colocam a sua própria vontade ou a sua própria percepção do Evangelho e da vontade de Deus no lugar da real palavra de Deus. Então, ao solucionarem problemas reais, fornecem soluções equivocadas. Por isso, qual que são de verdade os problemas reais que existem na nossa sociedade em relação a essa questão das causas sociais, do pobre, mas como nós podemos fornecer uma solução verdadeira e bíblica, ao contrário da solução que eles tentaram dizer na década de 60 e alguns pastores tentam ainda dizer hoje. Qual que é o problema real e qual é a solução perfeita para essa situação? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar sim dos necessitados. Uma vida cristã coerente é aquela que prega, que crê na verdade, mas também que pratica a verdade e que pratica aquilo que prega. Por isso, se a gente lê que eu preciso amar Deus acima de todas as coisas, mas também amar o meu próximo, se eu leio que eu preciso servir o meu próximo, que eu preciso servi-lo em amor, é incoerente eu viver uma vida cristã que é completamente afastada desse contexto dos necessitados, dos pobres. Eu vou viver a minha vida cristã aqui com os meus recursos, enfim, e nem vou ligar, não quero servir ao próximo. É incoerente, é lógico que é incoerente. Nós precisamos tomar atitudes práticas e intencionais para servir o nosso próximo. Nós precisamos lembrar dos necessitados, e isso o movimento deixa muito claro. Nós precisamos, assim como o movimento também busca fazer, lutar contra a hipocrisia, porque é hipocrisia cristã vivermos uma vida que prega uma coisa e faz outra coisa. E como o próprio movimento nos encoraja, nós devemos sim encorajar uns aos outros, se sentir encorajados pela palavra de Deus a agir, tomar atitudes práticas. Então, o movimento ele sim destaca problemas reais e ele fala, de certa forma, algumas coisas que nós precisamos fazer. A questão é que nós não podemos deixar os nossos posicionamentos políticos, os nossos achômetros, os nossos desejos do coração e até mesmo os nossos pecados tomarem o lugar, tomarem o rumo da nossa prática e querer o nosso coração fornecer a solução para os problemas, porque vai acontecer exatamente isso, soluções equivocadas para problemas reais. Por isso, que possamos nos dedicar a viver uma vida cristã íntegra e verdadeira, sendo apaixonados por Deus e pela sua palavra, amando a Deus acima de todas as coisas, mas sim amando o nosso próximo, servindo ao nosso próximo e assumindo, por exemplo, como igreja, a nossa responsabilidade social, tanto na sociedade como cidadãos, mas como igreja, como uma igreja que, de certa forma, reflete o próprio caráter de Cristo, reflete a verdade da palavra de Deus através do nosso dia a dia. Eu não gostaria de encorajar você a crer que prega o Evangelho e, se preciso, use palavras, porque essa frase é mentirosa. Nós precisamos compartilhar o Evangelho claro, o Evangelho em palavras, palpável, mostrando que Cristo morreu pelo nosso pecado e que eu preciso ter fé e arrependimento. Eu preciso ter fé nele e arrependimento dos nossos pecados. Eu não consigo dizer isso em ações e atitudes, mas as minhas atitudes, elas vão mostrar se de fato eu tenho uma fé viva e verdadeira, como o próprio livro de Tiago diz, que as obras elas comprovam a minha fé. Então, esse é o tipo de fé cristã e essa é a verdade bíblica que a gente tem que perseguir, uma vida íntegra e uma vida que é verdadeira, tanto na fala, na crença, na fé que temos, na convicção que temos, quanto na nossa prática, colocando em posicionamento em ordem, certinho, qual é a nossa prioridade,
qual é o maior problema do homem e os demais problemas, qual é a maior solução que temos e a melhor mensagem, a melhor coisa que temos que fazer para as outras pessoas, pregar o Evangelho da graça de Deus, as boas novas, e aí também as outras soluções menores que podemos fornecer com os nossos recursos, com as nossas atitudes e por aí vai. Bom, que possamos então viver uma vida íntegra e agradável aos olhos de Deus e nos distanciarmos tanto da teologia da libertação quanto desse viés da teologia da libertação que certamente está presente em várias igrejas, pregações e teologias por aí. Essa foi a nossa exposição sobre teologia da libertação e eu espero que você possa ter sido bastante edificado e alertado quanto aos equívocos que as heresias por aí contemporâneas estão pregando por todo lado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.